Boa noite, espero que estejam bem aí. Vitória também, que acabou de chegar. Olá, Vitória. Suave na nave. Então, antes da gente na aula de hoje, né, a gente vai falar então sobre beleza. Então, na aula de hoje, gente, a gente vai comentar um pouquinho sobre História B, tá? Aula 9 da apostila 5, Estados Totalitários, né? O período entre guerras onde se formou aí algumas correntes de pensamentos que levaram à Segunda Guerra Mundial e também, além de levar à Segunda Guerra Mundial, esses regimes totalitários, eles levaram também a vários pensamentos extremistas que existem até os dias de hoje, né? Eu estou falando do fascismo e do nazismo, beleza? Aqui é quando o professor Décio não tem muito o que fazer, daí ele começa a procurar meme. Vocês sabem qual a referência isso aqui, né, gente? Letícia, deixa eu admitir a Letícia aqui. Olá, Letícia, Vitória também. Essa referência aqui é para acabar, né, gente? Prendem, segurem, agarrem, capturem. É daquele desenho do Pegue o Pombo. Mas antes da gente começar a falar de estados totalitários, algo que está muito em voga atualmente, ainda mais porque o vestibular da Federal e também o Enem, cada vez mais eles têm feito perguntas de cunho muito interpretativo, não só decoreba. Um detalhe muito importante nas questões de história ultimamente, que não é decoreba, é você entender a parada. E eles tentam pegar aspectos ideológicos para você tentar entender. Então, antes da gente falar propriamente dito de estados totalitários, uma coisa muito importante, a gente tem que entender a noção de esquerda e de direita, tá? A gente, antes de chegar nesse ponto de falar sobre nazismo, fascismo, comunismo, né, estados totalitários, a gente precisa meio que entender a noção de esquerda e de direita, aonde surgiu esse tipo de pensamento. Por quê? Porque nos últimos anos, ainda mais nesse contexto que nós vivemos desde 2014, mais ou menos, né, onde a gente vive essa esfera política entre esquerda e direita. E a gente achava que era só no Brasil, mas na verdade é no mundo, né? Por exemplo, agora em novembro, a gente vai ter eleição para presidente dos Estados Unidos. Também é algo que leva muito a questão da esquerda, que é os democratas, e da direita, que são os republicanos. O Trump é um representante da direita, mas ele é uma direita um pouco diferente, porque ele não é conservador, né? Ele é mais liberal na economia também. A gente precisa entender de onde que vem essa relação aí de esquerda e de direita, essa esfera política. Uma coisa muito importante, cara. Assim, ó, a ideia de esquerda e de direita, ideologicamente falando, vem antes do próprio comunismo, tá? Então a ideia de esquerda e direita vem antes até da criação do comunismo. Nossa, professor, como assim? É o seguinte, gente boa. Quando rolou a Revolução Francesa, lá em 1789,
quando rolou lá a Revolução, querendo ou não, eles ficaram divididos. Eles ficaram divididos. Os burgueses lá se dividiram. Por quê? Porque foi uma revolução burguesa e, ao mesmo tempo, esses burgueses eles se dividiram em dois grupos. A esquerda do rei, na Assembleia Geral, a esquerda do rei ficavam aqueles mais exaltados, né? Os profissionais liberais, professores, advogados, a pequena burguesia, os comerciantes, eles exigiam uma mudança radical do Estado. E eles ficavam à esquerda do rei. Eles eram mais exaltados, eles queriam uma mudança rápida. E do lado direito do rei, né, do lado direito do rei ficavam aqueles que apoiavam o rei, que eram membros da alta burguesia, os empresários, os nobres, e eles defendiam que as medidas fossem tomadas de maneira cautelosa, eles eram mais conservadores. Então, uma coisa importante, quando a gente fala de esquerda e de direita em aspectos políticos, a gente sempre tem que tentar distinguir o que é cada um deles. A noção de esquerda e de direita, politicamente falando, ela vem antes propriamente até do surgimento do comunismo, do marxismo. Ela vem da Revolução Francesa, onde aqueles que sentavam à esquerda do rei, eles eram mais exaltados, eles exigiam uma mudança mais rápida, e aqueles que estavam à direita do rei eram mais de boa, eram conservadores, achavam que a mudança ela tinha que ser gradual, não podia ser repentina. E desse grupo aí que surgiu essa esfera, com o passar dos anos, aí, com o surgimento do comunismo, né? E daí, principalmente o comunismo científico, e daí o socialismo, com o marxismo, e daí vem essa esfera de esquerda mesmo, e de direita mais conservador. Belezura, garotinhos. Cara, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso aí, vamos tentar responder todas. Uma coisa assim importante, eu vou explicar os dois pontos de vista, tá? Eu irei explicar os dois pontos de vista para vocês entenderem mais ou menos como é que eles funcionam e o que pode vir a cair em vestibulares para vocês, tá? A ideia não é expressar qual que é melhor, qual que é pior. Na verdade, é explicar os dois, os prós e os contras, né, dos dois pensamentos políticos e falar para vocês aquilo que poderá vir a cair em vestibular, Enems da vida. Beleza? Vamos lá. O que a esquerda defende? O que a esquerda defende? Estado presente em todas as formas, defesa dos direitos coletivos em detrimento dos direitos individuais, né? Tudo tem que ser do Estado, então tudo deve ser coletivo. Defesa de uma sociedade mais igualitária e regularização da economia de mercado e uma transformação social. Então a esquerda, na sua origem, é isso que ela deseja. Defesa de uma sociedade mais igualitária, regularização econômica do mercado, aquela mais-valia, né, gente? Aquilo que o trabalhador ele produz, que ele receba de acordo com aquilo que ele produz, né? Essa é a questão da esquerda que ela reivindica. E também uma transformação social, beleza? O primeiro país do mundo a adotar uma tentativa, né? A tentativa de adoção do comunismo real, do socialismo real, foi a Rússia lá em 1917, beleza? Porém, de acordo com as ideias do Marx, os russos eles pecaram em muitos aspectos, então o tal do socialismo real, ele de fato é meio utópico, né? Para a gente parar para pensar certo, porque nenhum país do mundo conseguiu realmente adotar o sistema socialista criado pelo Marx, né? Houveram tentativas, o problema é que quando você está no poder, poder chama poder, né?
Agora, a direita. O que que essa direita ela pretende, né? O que que essa direita defende? Incentivo ao livre mercado, Estado mínimo, defesa do indivíduo e direitos individuais em detrimento dos direitos coletivos, defesa da propriedade privada e defesa das tradições e costumes. A direita ela é mais liberal no sentido econômico, né? O sentido econômico é cada vez mais liberal, mas nos costumes, nas tradições, a direita tende a ser mais conservadora. Lembrando é o seguinte, lembrando lá, pessoal, que a esquerda ela mudou ao longo dos anos, né? Esse pensamento socialista ele mudou ao longo dos anos. Por exemplo, o socialismo defendido pela União Soviética, regime extremo lá do Stalin, regime totalitário de esquerda, não tinha defesa de homossexuais, de minorias. Na verdade, não. Era uma sociedade igualitária. Mas com o passar dos anos que essas pautas tornaram-se pautas de esquerda, né? Defesa das minorias. Beleza? Então vamos lá. O otimismo dos anos 1920, causado pela recuperação da economia europeia e por indicadores de uma estabilidade política e social, foi abalado pelos efeitos da crise iniciada nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Beleza? Ao mesmo tempo, cara, as camadas dominantes e a classe média consideravam essas contestações populares uma ameaça comunista. Ninguém sabia exatamente o que era o comunismo real naquela época. Todo mundo tinha uma ideia que era o que estava rolando na Rússia. Mas todo mundo temia o tal do comunismo. Então os regimes totalitários de direita, fascismo e nazismo, eles eram anticomunistas. É uma coisa que a gente é necessário falar isso, né? Que esses regimes eles eram anticomunistas. O fascismo e o nazismo eles pregavam ideias anticomunistas. Porque eles acreditavam que não tem como ser coletivo. E detalhe, gente, na União Soviética também passou por um genocídio, também foi um regime totalitário, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A crise nos países europeus contribuiu para a radicalização política e a ascensão de regimes de governo extremamente nacionalistas, caracterizados pela forte intervenção do Estado em setores da vida social, política, cultural e econômica. Então, assim, ó, explicar melhor para vocês. Cara, depois da Primeira Guerra Mundial, quem foi considerado o principal culpado da guerra? A Alemanha. Acabou a Primeira Guerra Mundial, o principal responsável da guerra foi a Alemanha. Foi considerada a Alemanha, assinou até aquele tratado lá de Versalhes, onde ela assumia sua responsabilidade. E isso gerou um clima de revanche e um revanchismo na população, onde eles queriam mostrar que eles eram superiores. E a Alemanha entrou numa crise política e econômica muito grande. Até que, na Itália, surgiu um partido bem ultranacionalista. O que é o nacionalismo? Nacionalismo é quando um grupo de pessoas eles resolvem valorizar o país ao ponto de matar por esse país. Valorizar a identidade do país, a cultura, mas não só isso, não é só um patriotismo, a ponto de matar em nome dos seus ideais. Isso é o tal do nacionalismo, onde eles consideram a sua nação superior às outras. Na Itália, surgiu um partido, que foi o Partido Fascista, em 1920, liderado pelo Benito Mussolini. E nesse mesmo período, meses depois,
surgiu o nazismo alemão, onde o principal líder do nazismo alemão era o Adolf Hitler. Beleza? Eram regimes extremamente autoritários. Havia uma intervenção do Estado, mas havia uma intervenção do Estado na política, na cultura do povo e na economia. Esses regimes, o seu líder, ele era carismático. Tanto o fascismo como o nazismo, os líderes totalitários, eles eram carismáticos. As pessoas gostavam deles. Louco pensar nisso, né? E os caras foram genocidas. E são esses caras aqui que criaram esses partidos que deram o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial. Na década de 20, os Estados Unidos estava enriquecendo cada vez mais até a quebra da Bolsa lá de 1929, conforme a gente já comentou. Beleza? Aqui tem algumas diferenças principais entre autoritarismo e totalitarismo. Beleza? Aqui tem umas diferenças principais aí entre o tal do autoritarismo e o totalitarismo. Tá? No regime totalitário, pessoal, querendo ou não, é um regime antidemocrático. A população é absorvida pelos ideais do governo. O Estado, ele entra em todos os níveis da sociedade. Há um monopólio dos meios de comunicação, da educação, das forças bélicas. O líder, ele torna-se um ser superior, né? E o uso da força para coibir opositores. Isso é o totalitarismo. E, uma coisa importante, regimes totalitários, eles são tanto de esquerda quanto de direita. Nesse período, na década de 30, surgiram regimes totalitários de direita, fascismo e nazismo, e também de esquerda, o que estava ocorrendo na União Soviética, lá o stalinismo. Beleza? Nos regimes totalitários tem muito aquela ideia que uma raça vai triunfar sobre a outra. A ideia de expansão, o projeto expansionista, onde a questão das raças, né, tem uma raça inferior e a raça inferior. Os da raça superior dominam os inferiores. Então, o líder lá, ele permanece no poder e indica aqueles que devem governar junto dele. Então, é uma parada que a gente diferencia bem. E na apostila de vocês, na aula 9, a gente está falando lá sobre regimes autoritários e totalitários. O fascismo e o nazismo são regimes totalitários. Regimes autoritários é o do Franco, na Espanha, do Salazar, em Portugal. Beleza? Cara, esse slide aqui, ó, eu não sei vocês, mas se eu fosse vocês, eu tiraria uma foto, faria um print, sacou? Desse slide aqui, porque eu acho que valeria muito a pena. De verdade mesmo. Olha que foi um trampinho. Mas eu acho que valeria muito a pena vocês terem isso aqui para vocês, esse slide aqui. Essa imagem, tá? Eu vou até também tirar uma foto e mandar no grupo, se vocês quiserem. Também, lógico, né, cara? Não posso exigir nada, né, garotinhas? Sabendo disso, vamos falar sobre o fascismo italiano. O primeiro grande partido
totalitário da Europa surgiu em 1920 na Itália. E foi o fascismo, cara. O que acontece? Lembra que na Primeira Guerra Mundial, a Itália fez uma aliança com a Alemanha. Só que daí quando começou a guerra, a Itália saiu fora. A Itália pulou fora do conflito, cara. Deixou a Alemanha lá, tipo, pô, mas não eram nós dois contra a gente contra o mundo? Na real, meu amigo, a Itália pulou fora, cara. E ficou do lado da França e da Grã-Bretanha, né? Apoiando lá os aliados. Cara, é lógico que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Itália também sofreu. Por quê? Você sabe quando você faz uma cagadinha e você acha que todo mundo esqueceu, mas do nada alguém vai lá e lembra? Você tá de boa lá naquele almoção da família, aquele churrasco lá da família, bem tranquilo. E daí vem aquele teu primo lá e lembra de uma história, cara, que você quer que todo mundo esqueça. Mas vem teu primo e lembra daquela história que você quer esquecer. Cara, aqui foi a mesma questão. Foi o mesmo caso. A Itália queria esquecer que ela participou da guerra ao lado da Alemanha. Mas quando a guerra acabou lá em 1918, chegou em 1919, a França e a Inglaterra lembraram que a Itália, no início, apoiou a Alemanha. Então a Itália meio que sofreu algumas sanções também. Tanto é que a Itália ficou com pequenos pedaços de terra, de tudo aquilo que ela tinha perdido. E os italianos também começaram a ter muito aquele sentimento de revanchismo, né? Aquela ideia nacionalista. Bom, nós somos superiores, nós não merecemos só isso. Insatisfeita, a população começou a organizar-se em novos partidos de oposição ao governo liberal de Antônio Salantra, que era o presidente da época. Esses partidos eram baseados em um forte sentimento nacionalista. Cara, nunca esqueça disso. O fascismo e o nazismo, eles estão muito ligados ao sentimento nacionalista. Belezura? Beleza, professor. Tranquilo? Os dois principais partidos de oposição ao presidente foi o socialismo, inspirado na Rússia, que ganhava força e se inspirava na vitória dos trabalhadores na Revolução Russa, e outra tendência política era o fascismo. Muita gente acha que fascismo e socialismo é a mesma coisa. Não é, tem ideias diferentes. Enquanto os socialistas se inspiravam nos ideais dos trabalhadores, da Revolução Russa, nas ideias do Marx, de sociedade igualitária, e do Engels, os fascistas eles eram conservadores e ultranacionalistas. Hoje em dia tá na moda, né, cara? Hoje em dia tá na moda chamar quem defende tal posicionamento político. Ah, você é um fascista. Hoje está na moda, né? Vocês provavelmente já assistiram algum vídeo de política no YouTube e falam assim, ah, tal cara lá é fascista, mas tal pessoa é fascista. Muitas vezes nem sabe o que é fascismo. Muitas vezes nunca leu a respeito dessa teoria, dessa ideia de fascismo, né? Então, assim, os fascistas, eles eram ultranacionalistas. Não é só questão do conservadorismo. Eles eram ultranacionalistas. Aquela ideia de minha raça é superior à sua. O meu país é melhor que o seu, nem que para isso a gente tenha que guerrear. Aquele preconceito a minorias. Então, assim, por isso que eu acho que esse tema, assim, ele é muito em vogue, assim. Eu acho que de uns anos para cá, assim, porque as pessoas, elas
falam muito assim sobre o fascismo e elas não sabem realmente o que foi, né? Por isso que eu acredito, gente, que esse slidezinho aqui, ele tem um poder, cara, fudido, muito bom. Outra tendência política na Itália, além do socialismo, era o fascismo, que era de direita. Socialismo de esquerda, fascismo de direita. Contrários ao socialismo e a qualquer outra ideologia de esquerda, defendiam a centralização dos poderes políticos como único modo de superar a crise econômica. Eles acreditavam que deveria ocorrer uma centralização do poder político e também um poder militar. E a esperança dos fascistas estava nesse cara aqui, ó. Esse cara tomou para si a responsabilidade e as esperanças das ideias fascistas. Estou falando desse líder aqui, do Benito ou Bento, ou somente Mussolini. Uma curiosidade para vocês, gente. Na Copa de 1938, a Copa do Mundo de 1938 foi realizada na Itália. E essa Copa do Mundo de 38, para o Brasil foi muito interessante, assim, porque o Brasil foi para essa Copa e o Brasil chegou à semifinal. E adivinha contra quem foi a semifinal do Brasil? Contra a Itália. E há indícios que o próprio Mussolini, durante a partida, no vestiário, né, durante o intervalo, ele desceu no vestiário e falou com a delegação brasileira, isso é comprovado, aonde ele falou para os caras assim, ó, cara, se vocês vencerem o jogo, vocês não voltam pro Brasil. Então ele ameaçou, falou assim, ó, se vocês não vencerem o jogo, vocês não retornam pro Brasil. E ao mesmo tempo ele chegou no vestiário dos jogadores da Itália e falou assim, se vocês não vencerem essa partida contra esses estrangeiros, né, ele falou outra palavra, ninguém volta para casa. Então ele fez uma ameaça dupla, né, tanto aos jogadores brasileiros quanto aos italianos. Ao final do jogo, 2-1 para a Itália. No final do jogo deu 2-1 para a Itália, beleza? Só para uma atitude. E a Itália foi campeã mundial daquele ano. E a Itália não vestia camisa azul. A camisa da Itália era a camisa preta, porque a cor do fascismo era o preto. Uma curiosidade para vocês aí, para quem gosta e tudo mais de curiosidades. Então esse cara aqui, ele foi um cara bem controverso e um dos responsáveis aí da ascensão do fascismo italiano. Vamos lá. Em 1922, os fascistas realizaram a marcha sobre Roma e forçaram o rei Vítor Manuel III a nomear o líder fascista primeiro-ministro. Mussolini adotou o título de Duce, que significa chefe. Em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, Mussolini e o Papa Pio XI, eles liberam lá o país Vaticano. Então, em 1922, perceba que os fascistas eles dão um golpe de Estado e assumem o poder, aonde o Duce, Mussolini, assume como líder da nação. E é lógico, né, cara? Não demorou muito tempo para que o fascismo italiano se alinhasse com as ideias nazistas do Hitler, beleza? Não demorou muito para que isso acontecesse, né? Não demorou muito para essas ideias fascistas e nazistas elas se unissem através do tratado lá do eixo Berlim e Roma. Então,
A Alemanha e a Itália, elas assinam um acordo, cara, onde isso em 1936. O Mussolini, ele garante, ele fala, olha, fique tranquilo que nós vamos ficar junto nessa. Fiquem tranquilos que a gente vai ficar juntos aí. E se rolar uma guerra, eu vou estar do lado do seu lado. Então, o eixo Berlim-Roma tinha se formado novamente, assim como a aliança da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Quando você lembra que já é segunda de manhã. Olha a carinha da criança, gente. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui o Stop Sharing. Pegar a apostila de vocês aqui agora. Pessoal, se vocês quiserem corrigir exercícios, por favor, me falem aí que a gente corrige os exercícios sem problema nenhum. Lembrando que nós estamos na apostila 5, aula 9. Beleza? Tranquilo, professor. Muito bem. Só um pouquinho, meninos. Gato é chato, né, pessoal? Tem um gato aqui que tá... Ó, viu? Tem um gato aqui que tá na alegria. Então, assim, ó, a Itália torna-se um estado totalitarista, tá? O que é o regime totalitário? Um sistema de governo segundo o qual um grupo político centraliza todos os poderes, não permitindo a existência de outros partidos. Então, um estado totalitário, um partido totalitário é quando só ele pode ser aceito. Os demais são proibidos. Isso é um estado totalitário. Beleza? Tranquilo? Outros regimes autoritários é o salazarismo, salazarismo português, tá? Mas isso eu vou comentar com vocês, mas assim, meninas, vou ser bem sincero com vocês. Eu vou comentar, mas não é algo que caia com muita frequência. Pode vir a cair mais assim em Enem. Em Enem sempre cai esse tipo de pergunta assim sobre o salazarismo português e sobre a Guerra Civil Espanhola. Beleza? Mas federal assim, difícil cair. Tá? Difícil mesmo. Eu acredito que caia mais no Enem. Em vestibulares, assim, por exemplo, da UP, que já é mês que vem, o vestibular da UP já é mês que vem, assim como o da PUC também já é mês que vem. Os dois vestibulares, tanto o da UP e da PUC, já é semana que vem. Então, não sei se vocês têm interesse de fazer esses vestibulares, mas eles já vão ocorrer semana que vem, tá?
Então, assim, durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal teve uma participação bastante modesta, não se fortaleceu tanto, porém, a partir de 1926, 27, deu origem a um novo sistema político em Portugal, que foi o Estado Novo. Beleza? Durante o Estado Novo, o país tornou-se uma ditadura. Portugal se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial, não quis participar da Segunda Guerra Mundial, porém tinha tendências ali mais para o lado da Alemanha e da Itália, beleza? E essa ditadura portuguesa foi até 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, onde o povo conseguiu derrotar lá aqueles que estavam no poder. A Espanha já foi um processo um pouquinho diferente. Na Espanha ocorreu uma guerra civil de 1936 a 1939, ocorreu uma guerra civil na Espanha. E nessa guerra civil, de um lado nós tínhamos os liberais e também os socialistas, e do outro aqueles que apoiavam os regimes totalitários e os regimes fascistas. Beleza? Então a Guerra Civil Espanhola, ela foi de 1936 a 1939. Vários artistas intelectuais eles tiveram que fugir, enquanto outros líderes se tornaram nacionalistas. Tem um quadro, gente, que vive caindo no Enem, assim. Tem um quadro que vive caindo no Enem, que é esse aqui, ó. A Guernica. É um quadro do Pablo Picasso. Sempre que você olhar esse quadro aqui, remeta esse quadro à Guerra Civil Espanhola. Beleza? Por quê? Porque ela demonstra ali a destruição de uma cidade pelo viés do Picasso, né? Que era um espanhol, bem como a sociedade estava naquele momento. Então esse é um quadro que com muita frequência cai em vestibulares, que representa um marco aí de uma liberdade cultural criticando um governo autoritário. Beleza? No caso, a Guerra Civil Espanhola, tá? Outros regimes totalitários aí que ocorreram foi no Japão, tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma aliança política entre Japão, Alemanha e Itália. Então as três nações totalitárias se uniram durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Professor, quando a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial? Na próxima apostila. Na apostila 6 a gente já entra em Segunda Guerra Mundial. Tá? Nessa apostila de hoje, na 9 e a 10, a gente vai falar sobre o fascismo, né? Além do fascismo, a gente também vai falar um pouquinho sobre outros regimes totalitários, conforme a gente já comentou, e também nazismo, que é a aula 10, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Pergunta 9.1. Sobre o movimento fascista, surgido inicialmente na Itália no período entre guerras, é correto afirmar que o mesmo rejeitava o nacionalismo, a hierarquização da sociedade, o culto ao chefe, o unipartidarismo ou o liberalismo? Ele rejeitava o liberalismo. Era um regime nacionalista, tinha hierarquização da sociedade, culto ao chefe, lógico. O único partido, que era o partido fascista, era aceito, e eles pregavam ali uma ideia totalmente de fortalecimento do Estado. Isso faz com que muita gente confunda como se esses regimes fossem de esquerda por causa que tinha apoio do Estado.
Tá bom, gente?